homem que buscava harmonia no cosmo estava fadado a viver em uma época de excepcional discórdia na Terra. Exatamente 8 dias depois de Kepler descobrir a sua terceira lei, ocorreu em Praga um incidente que desencadeou a devastadora Guerra dos 30 Anos. As convulsões da guerra estilhaçaram as vidas de milhões de pessoas. Kepler perdeu a esposa e o filho pequeno para uma epidemia espalhada pelos soldados. O seu protetor real fora deposto e ele foi excomungado da Igreja Luterana por sua independência intransigente em questões de crença. Ele era um refugiado de novo. O conflito, retratado pelos dois lados como uma guerra santa, era mais uma exploração do fanatismo religioso pelos que tinham fome de terra e poder. Essa guerra introduziu a pilhagem organizada para manter os exércitos no campo. A população brutalizada da Europa ficou indefesa quando as lâminas de seus arados e suas podadeiras foram literalmente batidas para virarem espadas e lanças. O boato e a paranoia varreram o interior, envolvendo principalmente os indefesos. Entre os muitos bodes expiatórios escolhidos estavam senhoras idosas que moravam sozinhas e eram acusadas de bruxaria. A mãe de Kepler foi levada no meio da noite em um baú de roupas sujas. Kepler levou 6 anos de esforços incessantes para salvar a vida de sua mãe. Na pequena cidade natal de Kepler, cerca de 3 mulheres eram presas, torturadas e mortas como bruxas todos os anos, entre 1615 e 1629. E Catarina Kepler era uma velha rabugenta. Ela se engajou em disputas que irritaram a nobreza local e vendia drogas. O pobre Kepler achou que ele próprio tinha contribuído inadvertidamente para a prisão da mãe. Isso surgiu porque ele tinha escrito um dos primeiros trabalhos de ficção científica. A intenção era explicar e popularizar a ciência. E o trabalho se chamava Somnium, o sonho. Ele imaginou uma viagem à Lua com os viajantes espaciais em pé na superfície lunar, olhando para cima, para verem, girando lentamente sobre eles, o lindo planeta Terra. Parte da base para a acusação de bruxaria era de que, em seu sonho, Kepler usou o feitiço da mãe para deixar a Terra. Mas ele acreditava mesmo que um dia os seres humanos iriam lançar naves celestiais com velas adaptadas para as brisas do céu, cheias de exploradores que, disse ele, não temeriam a vastidão do espaço. Ele especulou sobre as montanhas, vales, crateras, clima e possíveis habitantes da Lua. Antes de Kepler, a astronomia tinha pouca ligação com a realidade física. Mas com Kepler veio a ideia de que uma força física move os planetas em suas órbitas. Ele foi o primeiro a combinar uma imaginação corajosa com medidas precisas para seguir para o cosmo. Isso mudou tudo. Essa fusão de fatos com sonhos abriu o caminho para as estrelas. Quando garoto, Kepler tinha sido capturado por uma visão do esplendor cósmico.
Uma harmonia dos mundos que ele buscou tão incessantemente a vida toda. A harmonia neste mundo o evitou. Suas 3 leis do movimento planetário representam, agora sabemos, uma harmonia real dos mundos. Mas para Kepler, elas eram apenas incidentais para sua busca por um sistema cósmico baseado nos sólidos perfeitos. Um sistema que, vejam só, existia apenas em sua mente. Mesmo assim, com seu trabalho, nós descobrimos que as leis científicas permeiam toda a natureza, que as mesmas regras se aplicam na Terra como no céu, que podemos achar uma repercussão, uma harmonia entre o modo como pensamos e o modo como o mundo funciona. Quando descobriu que suas crenças há muito estimadas não concordavam com as observações mais precisas, ele aceitou os fatos desconfortáveis. Ele preferiu a dura verdade às suas ilusões mais caras. Isto é o coração da ciência. Versão brasileira MG Studio.